Um único soldado continuava escondido na selva, acreditando que a Segunda Guerra Mundial ainda estava acontecendo. Esta é a incrível história de Hiro Onoda, o homem que se recusou a acreditar que a guerra havia acabado. Estamos em dezembro de 1944. O Império Japonês está perdendo a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos avançam pelo Oceano Pacífico, retomando ilha após ilha. Entre os soldados enviados para defender esses territórios está um jovem oficial chamado Hiro Onoda. Ele recebe uma missão especial. É enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas. Antes de partir, recebe ordens diretas de seu comandante. Você está absolutamente proibido de morrer por suas próprias mãos. E está proibido de se render. Não importa o que aconteça, nós voltaremos para buscá-lo. Para Onoda, aquelas palavras eram sagradas. Ele acreditava que servir ao imperador era o maior dever de sua vida, e estava disposto a cumprir sua missão, custasse o que custasse. Meses depois, em agosto de 1945, algo histórico acontece. O Japão se rende oficialmente. A Segunda Guerra Mundial termina. Milhões de soldados em todo o planeta recebem a notícia. Mas na selva de Lubang, Onoda não acredita. Aviões começam a lançar panfletos. Os papéis informam: a guerra acabou. O Japão se rendeu. Voltem para casa. Mas para Onoda, aquilo parecia uma armadilha. Ele conclui que os americanos estavam tentando enganá-lo, então rasga os panfletos e continua lutando. Os meses passam. Depois os anos. Onoda e alguns companheiros sobrevivem escondidos na floresta. Eles caçam, plantam, roubam pequenas quantidades de alimento e observam tudo ao redor com extrema desconfiança. Periodicamente, novos panfletos aparecem. Cartas de familiares são deixadas na mata. Fotos, jornais, mensagens. Tudo informando a mesma coisa. A guerra terminou. Mas Onoda acredita que aquilo faz parte de uma gigantesca operação psicológica inimiga. Quanto mais provas aparecem, mais convencido ele fica de que está certo. Enquanto isso, o planeta continua avançando. A televisão se populariza. O mundo entra na Guerra Fria. Computadores começam a surgir. Novos países são criados. Presidentes vêm e vão. Em 1969, os astronautas da missão Apollo 11 pisam na Lua. Mas Hiro Onoda não sabe de nada disso. Para ele, ainda é 1945. Ainda existe uma guerra. Ainda existe uma missão. Ainda existe uma promessa de que o exército japonês voltará para buscá-lo. Década após década, ele continua esperando. Com o passar dos anos, seus companheiros desaparecem. Alguns morrem, outros são encontrados. Mas Onoda permanece, sozinho, armado, escondido, determinando-se a cumprir uma missão que já não existia. Governos tentam localizá-lo. Militares fazem buscas. Equipes de resgate entram na floresta. Nada funciona. Ele continua desaparecendo na imensidão da selva, até que algo inesperado acontece. Em 1974, um jovem aventureiro japonês chamado Norio Suzuki decide procurá-lo. Muitos consideram a missão impossível, mas Suzuki entra sozinho na floresta e encontra Onoda. Quando finalmente ficam frente a frente, o explorador lhe diz: "A guerra acabou. Todo mundo está esperando você voltar." Mas Onoda responde: "Eu só receberei essa ordem do meu comandante." Mesmo após quase 30 anos, ele continua obedecendo a mesma cadeia de comando. O governo japonês então toma uma decisão extraordinária. Procura o antigo comandante de Onoda. O homem é encontrado trabalhando em uma livraria. Quase 3 décadas haviam se passado. Mas ele aceita viajar até as Filipinas. Quando chega à selva, encontra seu antigo subordinado. Então lê oficialmente a ordem. Sua missão está encerrada. As operações militares cessaram. Você está dispensado. Após ouvir aquelas palavras, Hiro Onoda finalmente aceita a realidade. A guerra havia terminado, e ele era um dos últimos soldados ainda lutando. Em março de 1974, Hiro Onoda deixa a selva, depois de quase 30 anos escondido. Ao retornar ao Japão, encontra um país completamente diferente. Arranha-céus, carros modernos, televisões coloridas, uma sociedade transformada.
Tudo aquilo havia surgido enquanto ele permanecia preso a uma única ordem. Hoje, sua história continua sendo uma das mais impressionantes de toda a Segunda Guerra Mundial. Uma história sobre lealdade, sobre convicção e sobre como uma única decisão pode mudar o rumo de uma vida inteira. Porque, enquanto o mundo seguia em frente, Hiro Onoda continuava lutando uma guerra que já havia terminado havia décadas. Se você gostou desta história real da Segunda Guerra Mundial, inscreva-se no canal Ecos da Guerra. Toda semana trazemos relatos incríveis, missões secretas, batalhas esquecidas e histórias reais que o tempo quase apagou. Até o próximo episódio.